Salve, salve, galera. Cybercast no ar, aqui quem vos fala é Aldo Alves. Eu tô aqui com meu amigo Gabriel. Beleza, pessoal? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, tudo ótimo. Aldo. Gabriel, quem que a gente recebe nesse super episódio? Então, hoje nós vamos receber um dos nomes mais inovadores do cenário brasileiro em conscientização em cibersegurança e human risk. Com mais de 20 anos de experiência, Vinícius Perales é CEO da Hacker Rangers e fundador da Perales Security. Ele é autor do livro Gamificação em Cibersegurança e criador do Fish OS, baseado no NIST Phishing Scale, e da única plataforma 100% gamificada do mundo para a cultura de cyber, já adotada por mais de 250 organizações. Vinícius, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. E o Aldo já tem a primeira pergunta aí já para você. Prazer em recebê-lo. O prazer muito meu. Contente, Vinícius. Obrigado, Aldo. Obrigado, Gabriel. Vinícius, eu queria que você começasse comentando o principal desafio de conscientização que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, né? A gente pensa que o Brasil, às vezes, tem coisas só do Brasil, mas é um desafio ainda tão grande e está no começo que ainda estamos todos no mesmo barco. Então, sim, vou falar do Brasil, mas pode encarar com o mundo. O principal desafio é que ninguém ainda entendeu que o usuário é o grande responsável por combater o golpe cibernético, porque o golpe acontece nele e as maiorias não querem escutar o usuário. Então, a maioria quer fazer de uma forma, como se faz para corrigir sistemas. Eu lanço um ataque simulado, se o sistema responde de forma vulnerável, eu lanço um patch. Beleza, aquele erro, né, aquela vulnerabilidade não vai ser mais explorada. Só que pessoas não funcionam dessa forma. Só que ainda, né, os CISOs, gerentes de TI, né, CEOs tratam ainda esse tema de uma forma muito simplista. Então, um grande desafio é, primeiro, a gente educar esse pessoal que vai ser o responsável por difundir essa nova filosofia de entender que o usuário é a grande parte da solução e não apenas um sistema a ser corrigido, tá? Vamos lá. Eu ia perguntar sobre gestores de cibersegurança, né? Muitos gestores pensam ali que gamificação é só a ponta, é só a medalha. Como que você vende isso para a área de cibersegurança que compra, né? Que legal, Gabriel. Tem um livro do Edmund Burke, um VP de inovação da Gartner, na época que ele escreveu o livro, chama Gamificar. Então, a primeira coisa, a maioria das pessoas nem sabe o que é gamificação. Então, às vezes, quando escuta a gamificação, ela pensa que é um jogo, ou ela pensa que é um programa de benefício. E no livro é tão bacana que ele fala dessa confusão que muitos gestores que pensam que implementaram gamificação, na verdade, implementaram um programa de benefício ou um joguinho que não tem, né, não tem nenhum um contexto, uma motivação ali por trás. Então, a primeira coisa que eu tento explicar o que é gamificação. Gamificação é uma metodologia para mudanças de hábito, uma metodologia já amplamente estudada pela academia. Tem até um estudo que eu gosto de compartilhar, que ele é um meta-estudo de 41 estudos, que ele compara a gamificação versus metodologia de ensino tradicional. Qual que é a metodologia de ensino tradicional? Como a gente aprendeu nas escolas, como aprende em muitos cursos, como que é Aldo, tenta me relembrar como que você aprende, como que você era ensinado na sala de aula. Metodologia? Como que você aprendia? Como que era o cenário? Da sala de aula, né, no caso? Tinha várias metodologias, né? Dependia da escola também, né? Não, mas a central, que é a tradicional que ele chama. É aula expositiva, né? Isso, é um professor falando, todo mundo, depende da aula, 20, 30, 40, escutando só alguém falar. Então, passivo, né? O modo passivo, e é um modo onde você só tem que, né, tentar assimilar aquela teoria, e se você conseguir assimilar a teoria, acabou. Quando a gente vai para a gamificação, ela inverte totalmente a lógica. Primeira coisa, é modo que você sai da passividade, você empodera o usuário, o aluno, e no caso, né, se fosse o aluno, para que ele aprenda executando. Então, tem um Confúcio, né, atribuído a Confúcio, essa velha frase aí, provérbio chinês, fale, talvez, me fale, talvez, me fale, né?
eu esquecerei, né? Ele já falou, eu esquecerei. Me mostre, talvez eu lembre. Me envolva, eu aprenderei. Então, porra, já estava lá, né? Lá na época do, né, milenar isso desse ensinamento. Só que a metodologia tradicional, ela não aprendeu esse provérbio chinês e faz de uma forma passiva, reativa. E a gamificação, ela tomba isso. Ela coloca o usuário como protagonista. Aí tem 3 grandes vertentes, né? Que é empoderar, é reconhecer e você colocar um contexto lúdico, uma história por trás. Eu vou compartilhar aqui durante a nossa conversa vários cenários que eu vou contar para vocês. Vocês vão ver, caramba, isso era gamificação? Nossa, agora entendi. Mas realmente, viu, Gabriel, muitos gestores, a hora que fala gamificação, cara, o meu usuário vai estar jogando, não vai estar trabalhando, sabe? Eles não entendem que gamificação, ela foi criada para transformar contextos burocráticos, contextos chatos, tá? Que é um contexto de uma política de segurança da informação. É uma obrigação, né? Para aquele funcionário. Num negócio gostoso, né? Um negócio que me dá prazer, que eu tenho motivação. E, então, mas não é fácil, mas eu tento explicar um pouquinho da teoria e dessas diferenças desses 3, né? Programa de benefício. Lembrando, qual que é o principal... Por que você vai lá e participa de um programa de benefício? Para ganhar o prêmio. Essa é a sua principal motivação. De um jogo, chega na tua casa e quer jogar um jogo para relaxar. E gamificação, motivação intrínseca, porque você se importa por aquilo, porque você quer ser reconhecido por aquela causa. Só que as pessoas se confundem, até no livro ele fala muito isso, e aí se mistura toda, não desenha o jogo para, né, o cenário para o alvo ser motivação intrínseca, porque o usuário quer fazer aquilo por esses motivos, né? E não, vem a minha palestra, no final vou sortear um brinde. Isso é um programa de benefício, né? Ô Vinícius, então seria semelhante ali a um cenário de um Security Champion, quando engaja em desenvolvimento seguro? Olha que legal, mais do que isso, eu estava conversando aqui nos bastidores com o Gabriel, a nossa área já aplica gamificação para os usuários técnicos há muito tempo. Capture the Flag. Gamificação pura, na raiz, tá? Bug bounty, gamificação. E o cara do Capture the Flag, ele não quer o prêmio, ele não quer o dinheiro, né? Ele quer saber que ele foi o melhor dali, para mostrar para os pares dele, para os chefes dele, que ele é competente. Tá? Isso é motivação intrínseca. Bug bounty é a mesma coisa, ele não quer o prêmio por ali. A maior motivação dele é mostrar que ele conseguiu achar uma vulnerabilidade no Facebook. E o Champions é uma forma, sim, de gamificação, tá? Que você, né, o usuário vai se sentir responsável por ajudar outros usuários, quanto mais ele ajuda, mais ele é reconhecido. Com certeza, Taldo. Você comentou de CTF, né, de Capture the Flag. No último episódio que a gente fez aqui, eu comentei sobre um CTF que eu mesmo entrei numa empresa com um CTF. Foi uma gamificação usada no processo seletivo, sim, e fez toda a diferença para mim, como aluno na época da faculdade, olhar para aquela empresa já diferente, com outros olhos. Falar, pô, essa empresa aqui tem um diferencial. Como que você leva isso, né, a gamificação como um diferencial, né, para a empresa? Eu queria saber mais ou menos. É até engraçado porque a Hacker Rangers nasceu porque nós aplicávamos gamificação no nosso dia a dia, tá? Para o nosso time. Até hoje a gente aplica. Então, a gente tem um jargão na Hacker Rangers, work smart, play always. Então, um pouquinho diferente do work hard, play, né? Work hard, play always, mas é work smart, play always. Basicamente, trabalhar tem que ser legal. Você tem que acordar com um dia, com tesão para trabalhar. E a gente foi ensinado que trabalhar é chato. Tá? Então, eu gosto de comparar uma partida de tênis de mesa, onde não teria gamificação, onde você só assiste ou joga sem nenhum objetivo. Tá? Fica lá jogando. Tá? Isso é o trabalho. Quando você põe os elementos de jogos, tá? Que é regulamento, um objetivo, um reconhecimento... Pô, você fica, né? Você começa a assistir, começa a torcer para o próximo. Então, isso é gamificação. E a gente coloca isso no time no dia a dia. Então, fica muito mais divertido você trabalhar quando você tem gamificação em tudo. Porque é assim que o meu filho, que chama Gabriel, aprende. Ele aprende brincando, tá? Ele aprende se divertindo. E aprende. Então, aprender não tem que ser sério, burocrático.
Então, a gamificação, ela, por mais que é um termo novo, tá cunhado até por um desenvolvedor, mas ele já existe foi cunhado pela primeira vez lá pelo um coronel britânico para ensinar as regras militares para crianças no escotismo. Então, basicamente, a gamificação ela pode ser aplicada em qualquer área. Nós decidimos aplicar em cibersegurança para os usuários, porque era um contexto que eles reclamavam muito, que era muito chato fazer o treinamento da companhia em cibersegurança. Tá? Ô Vinícius, e você falou muito de gamificação, né? Então a gente entende que gamificação é um componente legal, recomendado, para a gente fazer nessas conscientizações. E o que você vê de mercado, por exemplo, que o pessoal aplica e que você fala, não recomendo, isso vai dar problema, não vai gerar uma conscientização, vai ser perca de tempo. O que você vê do mercado que você abomina se tratando de conscientização? Boa pergunta. Momento polêmico, tá? E quando tem muita gente dando opinião por aí ao Léo, né? Da opinião, né? Da opinião. E às vezes é porque teve uma microvisão da onde veio, e aí eu amo essa frase, tal. Nós temos que ser agnóstico à metodologia e fiéis aos resultados, tá? Você, cara, eu sou o resultado para qualquer coisa. O meu objetivo é um programa de saúde ficar mais saudável. Cara, quais são as metodologias que dá mais vai me entregar? Eu vou testar essas e vou ver qual me entrega. No nosso caso, o que nós precisamos? Qual que é o resultado no final do dia para reduzir risco humano? Mudar o comportamento do usuário. Ponto final. Então, você tem que medir isso. A maioria, primeiro, que nem mede isso, tá? Zero de medir isso. Então, já começa por aí. Segundo, a maioria não conversa com o usuário, que é o ator principal. Quem deveria ser tá no altar aí, ser escutado, é o usuário. E ele não tem nenhuma voz. E o que o pessoal faz, então, dos principais erros? Faz programas que tá nem aí se o usuário vai mudar comportamento ou não, só coleta a métrica quem participou ou não da palestra, ou se completou ou não completou um curso. Segundo, faz simulações não avisadas de phishing. Cara, isso é um erro brutal. Aí fala assim, pô, Vinícius, mas é sua opinião disso? Falou, gente, é só pesquisar um pouco. Tem 2 pesquisas acadêmicas gigantes, tá? A pesquisa de Zurich, tá? Numa faculdade ETH Zurich, que fez com 50 mil usuários durante 15 meses, 8 campanhas de phishing, mostrou que usuários que caem numa campanha e depois tem o que a gente chama, né, um retreino, né, um treinamento embutido, ela tem mais chance de cair num phishing, tá? E isso é tão óbvio se você olhar. Você imagine que aqui tem um alarme de incêndio e aí eu toco uma vez para ver a reação de vocês. Cara, a primeira vez você fala, cara, será que é incêndio ou não? É do treinamento. Na segunda, você fala o quê? Ai, cara, tem que terminar um relatório aqui que deve ser do treinamento. Na terceira, você para de ligar, tá? Então, a indústria de combate a incêndio, que é uma indústria muito mais madura, ela aprendeu isso. Então, ela só faz simulações avisadas. Os tabletop da vida não é avisado? São estruturados. Sim. Todas são. Aí a maluquice do nosso mercado, a maluquice só para simulação de e-mail tem que ser não avisado. Aí causa 1 trilhão de problema. Uso de marca de forma ilegal, abuso de sentimento de usuário, causa de pânico, briga entre departamentos, que causa desengajamento entre departamentos, enfim, tá? Na academia está sendo 1 trilhão de casos. Só que a maioria nem quer ler a pesquisa. Essa pesquisa é de 50 páginas. Tem uma outra pesquisa de San Diego, que ela testa se realmente você quer ver a maturidade de uma empresa. Se eu faço lá, começo uma campanha, 30% caiu num phishing e-mail não avisado. Aí eu vou treinando, dou curso, aí no final, caiu 10, ou tá mais maduro. Mentira, tá? Aí veio essa pesquisa para provar isso, eu estava agora em Cleveland, aí também são várias pessoas que submetem seus cases, aí foi mostrar isso, que ela tinha que apresentar para o board, que é uma métrica que ela tinha para falar que estava melhorando a maturidade. Aí o negócio estava diminuindo, né, caindo menos pessoas, do nada começou a cair mais. E o que essa pesquisa de Santa Cruz falou, que essa própria senhora falou em Cleveland, é que o template, a força do template, tem muito mais peso da porcentagem que caiu no phishing, e não se o usuário está conscientizado ou não. Então, não serve nem para medir, tá? Se a empresa está mais madura ou não, e nem para educar.
Tá? Aí a Google veio a público, depois quem está ouvindo nós aqui no podcast, tá? Você que está ouvindo, Google aí, para achar do Google. Ó, Google Stop Phishing Users, essas 4 palavrinhas. O Google veio a público falar, eu não rodo mais campanha de phishing aqui, porque isso aqui só gera briga com nossos usuários, nos faz odiar e eles não aprendem nada com isso. Aí até cita a pesquisa do ETH Zurich. Então, respondendo só, né, de forma um pouco aí, mas com vários pontos, o gestor tratar o usuário como uma peça, um objeto, como trata sistema, como eu falei aqui no início, e não está nem aí para o resultado, só porque ele é fã de uma metodologia. Entendeu? Ele não foi no mercado pesquisar, não foi ler. Eu brinquei para o Rafael aqui, o pessoal que aplica phishing, que não é phishing de pescar, por mais que pronuncie, tem um P no nome. O pessoal não sabe nem da origem do nome P, sabe? Ele não sabe o que é niche face scale. Então, é um profissional que, às vezes, ele vem para o mercado e não aprendeu sobre engenharia social, comportamento humano. Então, como a gente está indo muito para fora, nos principais congressos do mundo, eu vou falar um pouquinho também da SANS, e já cada ano é um pouquinho mais, todo mundo, eu não faço phishing. Tem várias outras maneiras de medir a maturidade do seu time do que ficar rodando campanhas não avisadas de phishing. Aí, só lembrando, que é para quem é mais antigo aqui, se a gente é débito, tá, de medir com simulações não avisadas, vamos lá no programa do teste de fidelidade, tá? Colocar para medir, deixa eu ver se meu marido, se meu companheiro ou minha companheira é fiel, colocar uma Teste de fidelidade, né? Alguém para chavecar outra que é compromissada, ver se ela cai. Tá, o resultado nunca é bom, né? Nunca foi bom o resultado. Realmente. E a gente poderia, assim, viajar aqui e aplicar para mim outras coisas. Teste de suborno na empresa. Ninguém faz isso, né? E por que faz só nessa área, nessa maluquice? Então, um pouquinho aí do que o pessoal não faz tão bem, tá, Aldo? E, Vinícius, qual seria a estrutura correta de uma empresa? Por exemplo, porque tem muitas empresas que, vamos dizer assim, o pessoal de ofensivo dispara, né, os exercícios de phishing, ou às vezes é o pessoal de RC, não tem uma equipe, né, uma célula de conscientização. Qual que seria a estrutura ideal para quem está começando e ideal para quem já tem uma certa maturidade? A SANS lançou, só para um número, tá? Porque cada empresa tem uma complexidade, tem um número de profissionais em cada área, mas ela lançou uma proporção. Então, se você tem 10 pessoas no time de segurança, uma pessoa tem que ser voltada para people. Tá? Então, você tem 20, 2, se tiver 5, metade do tempo de uma, por aí faz a proporção. E eu converso com muita empresa, tá totalmente desequilibrado. Tem 40 e metade do tempo para uma. Tá? Um pouquinho que eu falei para o Gabriel aqui, que é uma área ainda que tem pouco glamour. Tá? E, então, sim, deveria estar debaixo, sim, de GRC, de risco, né, de calcular risco e uma segregação. Campanha de phishing para disparar, eu não recomendo em nenhum momento. Então, assim, não deveria ter. Mas, se alguém tivesse que disparar, seria a área que testa risco, tá? Então, se é o time de sistema, então ele poderia testar. Mas eu não gosto disso, tá? Porque, como eu falei, aí a gente começa a virar maluquice e tudo ser pegadinha na empresa, né? Para ver se testa ou não, tá? Eu vou tentar te subornar, vou tentar te fazer, criar uma cultura do medo. Aí você, na dúvida, não clique, né? Então, na dúvida, não participe da minha campanha. Na dúvida, erre, e se errar, vai lá e fala com o seu usuário, com o seu, reporte isso, porque você errou. Então, a maioria não quer nem abrir um e-mail para investigar, às vezes, não sabe. Na dúvida de não saber, ela não faz. Eu sou a favor da pessoa ter a segurança de saber, e para isso ela tem que saber que não vai ser punida, não vai ser humilhada, não vai ser colocada em exposição. Então, é um pouquinho, Aldo, da visão aí, assim, só essa proporção que deveria ter. E assim, não deveria ninguém disparar phishing, tá? Mas deveria, tá? Isso não estou falando que não deveria o usuário ser capaz de reconhecer se um e-mail é malicioso ou não, se um SMS ou não, se uma ligação ou não, são coisas diferentes. Então, metodologia é diferente para isso. Posso fazer simulações, claro, e devo, que é o PhishOS, que eu posso falar daqui a pouquinho, que são estruturadas, que você vê a reação do usuário, que são os tabletop da vida. E você faz isso de diversas formas, até ele, cara, tô apto. Como que é um flight simulator? Piloto de avião lá no céu lança uma pegadinha para ele? Não, coloca ele num ambiente controlado, ele sabe que está sendo avaliado, diversos cenários, vê como ele reage. Então, assim, por que nossa área fica inventando coisa louca, né?
Eu queria que você falasse um pouco, você falou a palavra tabletop algumas vezes e assim, eu vejo que tem um valor muito grande nesse tipo de simulação, exercício, né? Eu queria a sua opinião sobre tabletop em si. Sim, não, para mim é fantástico, assim, a gente faz tão pouco na nossa indústria, né? E aí se aplica em todas as áreas, principalmente para o time de própria cibersegurança, para testar a política de resposta a incidente, para testar vários cenários, né? Quando coloca lá dos riscos, né? Quando mapeou todos os riscos, agora de ransomware, vai lá, vamos ver se você realmente sabe quais são os próximos passos. Mas nosso mercado faz muito pouco, entendeu? Aí faz phishing porque é fácil, né? Faz um phishing e dispara lá o e-mail, e aí esse camarada que disparou, ele não consegue fazer passar num exercício de tabletop dele, entendeu? Então, ele deveria ser testado. Cara, e, ó, o que acontece quando faz isso? Então, assim, eu sou super adepto, e aí colocar muita gamificação em cima. Os tabletop não tem tanta gamificação. Não, então, é mais PPT, né? É, uma puta oportunidade. Sim, PPTzão. Então, lembra, tem por o enredo, a história, tudo. Simular quanto mais nesse cenário. Fazer 2 times, A, B, tá? Para ter essa sensaçãozinha de competição saudável sempre. Uma meta coletiva. E fazer isso. Aí o não avisado, que é diferente do ser, assim, eu não sei se é real ou não. Surpresa, né? O que é surpresa? Cara, agora, para não dar tempo para a pessoa estudar, né? Vamos ver se você está sabendo isso daqui, tá? Então, sim, tá vendo? Ele não é avisado, mas ele é estruturado, tá? Tem um contexto antes. Isso. Ó, só para não dar tempo para a pessoa se preparar, mas não é um ataque real, né? Para simular que é um ataque real. Então, assim, deveria ter mais, e quanto mais gamificação e sair só de alguém também passivo. E aí, você faria o quê? E você faria o quê? E isso até numa dinâmica. Toda semana sair um desafio no sistema que a pessoa tem que cumprir. Então, seria muito bacana para todas as áreas. Claro, estamos falando aqui no contexto de cibersegurança, que não falta, né, exemplos de como fazer um tabletop para diversos cenários aí, que não é pouco. E é uma oportunidade de produto também, né? Sim. Se você parar a pensar. Ó, meu pai mesmo, né? Eu ensino ele, aí ele, de novo, aquele golpe do WhatsApp, ele tá preparado, só que meu pai reagiu, ele ficou dando conversa pro cara. Falei, pai, nem responde. Então já reagiu, não caiu no golpe. Ele entendeu, ele fez aquela perguntinha-chave. Falei, qual o peixe que o seu pai pegou da última vez? Falei, pai, mas nem precisaria. Porque às vezes você começa a falar com uma pessoa sem experiência, falar com bandido, e ela pode sem querer dar uma informação, né? Então, assim, os tabletops com os próprios usuários é legal para ver a reação deles, tá? Para testar. Ô, Vinícius, você tem muita experiência na área, né? Você pode relatar, de repente, não precisa falar o nome da empresa, enfim, né? Mas algum caso que houve realmente do usuário ser ali a camada ali que a gente espera de segurança e salvar a empresa por tem muitos. Um ataque. Não querendo também falar aqui bem da Hacker Rangers, mas 2 casos vou citar. Um que foi no próprio Sirena, uma usuária levantou a mão, falou que a funcionária deles de finanças tinha recebido para trocar o fornecedor, que ela tinha que pagar o boleto, e ela começou a desconfiar, e ela reportou na Cyber Attitude, que é um sistema da Hacker Rangers que o usuário reporta. E eu vou falar um pouquinho desses reports, porque está na SANS. Ele reportou, olha, estava tomando golpe, mas eu lembrei do treinamento, não transferi. E antes de fundar a Hacker Rangers, eu até cito no meu livro, inclusive eu já vou deixar aqui na mesa. Olha só. Tá? E pode deixar mais aqui no meio para aparecer na câmera. Isso. Aí mostrar ali pro pessoal. Tá bom. Gamificação. Onde que o pessoal pode encontrar o livro? Na Amazon, no formato digital, em Kindle, ou no site nosso, hackerrangers.store. Mas eu fui atender uma indústria que ela tinha acabado de pagar 300 e tantos mil, 700 mil, não lembro certinho o valor. No livro eu consegui relatar o valor correto. Um boleto de um fornecedor que falou que mudou a conta, que trocou, e era um golpista. E o dono estava arrasado, tá? Então, assim, são coisas simples, mas reais, de uma pessoa bem conscientizada consegue se safar. Evitar, Outro colega meu falou que tinha também de cibersegurança, tinha uns 40 clientes. Ele falou que 39 clientes dele tomaram um golpe com o WhatsApp Web, estava tendo disparando um link lá. E o único cliente dele que não tomou foi que era um cliente Hacker Rangers, que os usuários começaram a reportar. Então, assim, o usuário ele fica louco para pegar uma situação e ainda reportar, tá? Para você medir
se teve um incidente contido ou não com conscientização. Só que o nível 4 da SANS, eu vou falar um pouquinho mais tecnês daqui para frente, vocês me perguntem, tá? Que é o que ele chama, a SANS sempre muda de nome, né? Mas o nível 4 já é que ela chama de a longo prazo, sustentação a longo prazo. Mas ela manda vocês monitorarem essa métrica, quantos usuários ajudaram um ao outro e quantos reporte de risco de segurança teve. Então, o que não falta, tá, com a gamificação, que é a metodologia Hacker Rangers, é o usuário reportar melhorias de segurança. Desde documento mal classificado, de ajuda de colega. Então, se eu chego aqui pro Aldo, cara, deixa eu ver se sua fotinho do contato no WhatsApp tá só para seus contatos ou tá para, puta, não tá, posso te ajudar? Aí, na hora eu te ajudo, eu reporto se eu ganho ponto. Tá? Então, isso daqui, com certeza, se nossos pais, nossos colegas, se você ajudar a ativar só, por exemplo, o MFA do WhatsApp, tá? Ou do e-mail, ele vai ter menos chance de cair em golpe, ponto final. Tá? Então, o risco dele diminui. Então, com isso, Aldo, né, a gente consegue provar em comportamento que tem menor risco. Agora, se você só roda a campanha de phishing e completa, monitora quem completa curso, cara, é só a pontinha do começo da conscientização. Eu queria falar, você falou bastante, você falou da SANS, falou também, a gente falou no começo do NIST, né, no caso do PhishOS, que a gente ainda não entrou muito em detalhe. Eu queria perguntar como que vocês, eu achei legal isso, como que vocês usam essas metodologias de mercado, etc., que são extremamente importantes, né? O mercado inteiro usa, né? Como vocês usam isso para desenvolver o produto de vocês? Sim, o mercado tem que ter alguns... A SANS estabelece muito padrões na nossa área de cibersegurança. E na área de risco humano, ela é muito famosa. Ela dita muito tendência. Aí tem esse framework, né, que é um framework que mede o modelo de maturidade em programas de conscientização, esse nome em português. Aí vai do nível 1 ao 5. O nível 1, por mais que é nível 1, não tem nada. Ou tem muitas pequenas ações ad hoc. O nível 2 é compliance. Cara, eu preciso que meus usuários aqui passem por um treinamento compliance, que é o nível 2. O nível 3, que ela chama de behavior change, né, é mudança de comportamento. E olha que interessante, ela cita que tem que ser mais divertido, usar essas palavrinhas, e levar para a vida pessoal. E conscientização sempre a gente tratou na Hacker Rangers que é para o usuário, para levar para a vida dele, tá? E claro, como efeito colateral, a empresa fica mais segura. Aí passa para o sustentação a longo prazo até chegar, que é o último, que é otimização e resiliência, que é o nome que a SANS deu. Então, esse framework a gente sempre faz um paralelo. Então, o que ele pede em monitorar? A gente fala assim, ó, isso aqui da Hacker Rangers tem essas equivalências com o nível X da SANS. Isso aqui tem essa equivalência. Aí, quando a gente vai para e-mail, tem um framework já agora da NIST, mudando um pouco de padrões, chama NIST Phish Scale. Um framework público que ela lista pelo menos 23 red flags se um e-mail pode ser malicioso ou não. E a gente aplicou isso no nosso jogo, tá? Por isso que a gente cita. Olha, que legal. Então, o usuário, não é só falar que se aquele e-mail é malicioso ou não. Ele tem que saber o motivo. Olha, ele é malicioso porque o reply to estava diferente, então não confio. Ou ele era malicioso porque era um e-mail back, né? Business e-mail compromised, porque estava tudo certo. Cara, mas meu colega nunca pediria isso. Acho que alguém invadiu a conta dele. Então, o usuário saber, né, dessa pontuação, e aí é uma combinação, um jogo muito divertido, e você sabe, se o usuário sabe realmente reconhecer se o e-mail é malicioso ou não. Agora você sabe. E se tiver um índice, um motivo específico que eles não estão conseguindo, você consegue remediar com treinamento, com conscientização mais específica. Então, esses frameworks estão à disposição, de conhecimento de mercado, muita gente ainda nem conhece. É como você quer cobrar que o seu usuário reconheça, né, consiga trabalhar com e-mail. Se você não ensinou o que pode ser malicioso ou não de uma forma um pouco mais granular, específica. Então, esses padrões de mercado a gente aplica justamente só para falar, cara, mas será que é só da cabeça, né, da Hacker Rangers, do Vinícius? Não, já tem uma grande ampla de estudo, como eu falei, da gamificação científica, de aplicação de phishing não avisados e também de como reconhecer um e-mail malicioso ou não. Ô, Vinícius, e hoje em dia a gente fala muito do desafio, né, do CISO, o gerente de segurança, fazer a tradução, né, da linguagem de cibersegurança para o negócio. E aí, como faria esse tipo de coisa de traduzir para o board ali
o custo ali, o ROI, né? Do quanto você está salvando, essas ações de conscientização. O que você sugere dessa conversa ali com o executivo, com o board? Eu gosto muito de fazer analogias, tá, Aldo? Eu sou fã da analogia do que todo mundo, quase unânime brasileiro, ama carro. Verdade. Então, eu gosto dessa analogia. Então, só para vocês terem uma noção, o DataSUS, onde ele mede o índice de número de mortes no trânsito, o Brasil, ano a ano, ele bate recordes. Até 2023, que é o último dado que ele tinha, estava mais de 35 mil mortes no ano. E é um número superior de todos os anos, cresce um pouquinho. Aí você fala, pô, os carros têm mais tecnologia? Cara, carro tem ADAS 1.0, 2.0, sistema de sustentação na faixa, freio automático, freio cruzado, enfim, cada vez mais tecnológicos. Depois eu vou contar um pouquinho da história da Volvo para vocês, que é muito interessante, que a Volvo é uma fabricante viciada em segurança. Só que, poxa, então por que continua aumentando? Aí você vai nas pesquisas, 90% é a culpa do usuário, tá? E aí esqueceu de conscientizar o usuário para usar a tecnologia de forma adequada. Aí a gente vai na cibersegurança, a mesma coisa, tá? MFA, firewall de última geração, né, OTP, enfim, um monte de novas camadas de proteção, só que o usuário que opera ainda, né, as tecnologias. E aí eu mostro para ele essa discrepância do negócio. Eu falo, você tem um risco real, que aumenta o número de golpes, e vocês estão investindo, né, no lugar que mais deveria colocar energia, pouco. E o golpe vai acontecer. Então, muitos clientes que nos procurou porque pessoas do mesmo segmento deles sofreram ataque. O setor de energia foi um deles. Teve uma onda de ataque no setor de energia, falou, cara, eu não quero ser o próximo, tá? Então, como a gente traduz, isso aí não é cibersegurança, é vender segurança, não é fácil, porque, falar um pouquinho de novo dos incidentes, que é o do usuário, se o usuário precisou de uma lei, que foi nosso código de 97, para usar o cinto de segurança para salvar a própria vida dele, porque causava um pequeno, né, desconforto ali. Então, assim, não é fácil vender segurança. Para o negócio, qual que é o desconforto? Fica um pouco mais burocrático? Fica, né? Custa um pouco de dinheiro? Custa, mas, cara, se você morrer, você não continua dirigindo. Né? Você não consegue vivendo. Se o seu negócio também sofrer um ataque, ele para o ataque. E eu me lembro muito bem que quando comecei a empresa, Gabriel, eu tinha um Palio. Ele não tinha, isso em 2011, né? Eu já tinha esse Palio. Ele não tinha airbag, tinha ABS, não tinha nada. E eu comecei para o Sul, num cliente lá do Sul, 2 rodas. Se o William estiver escutando esse podcast aqui, ele vai lembrar. E eu ia uma estrada perigosa, né? De São Paulo para o Sul, né? Enfim, vocês devem conhecer. E aí eu falei, não, cara, tem que trocar de carro. Mesmo não podendo, financei um Sentra na época. R$62 mil, lembro até hoje, em 48 vezes, mas era um carro, na época, seguro, que tinha já ABS, airbag, blá, blá, blá. Falei, cara, porque eu não posso, se dá um acidente aqui, a empresa não continua. Então, essa mesma analogia que eu tenho que fazer para eles. Cara, eu não vou falar que o segurança, a gente não tem ROI, entendeu? O ROI é que gera mais lucro, não tem. O que tem é lá de parar o seu negócio. E aí é onde está, né, explicar isso para ele. E também vender a parte da legislação, que você pode tomar multa, você pode não fechar uma venda, porque o seu outro cliente, seu futuro cliente, grande cliente, pode cobrar de você um compliance grande, você não faz de uma forma correta. E se tiver Então, assim, eu tento mostrar que pode travar o negócio, é um impeditivo para o negócio. O ROI eu só mostro quando ele tenta fazer coisas internas, fazer uma conscientização interna, desenvolver internamente, e tem vários estudos sobre isso, um bem bacana da Osmo Research, que mostra o custo de você tentar desenvolver interno. Tá? Muito alto. É igual falar, minha empresa é de uma fintech. Cara, o negócio é pensar em soluções para fintech, não soluções de awareness. Eu não vou desenvolver meu firewall, não vou desenvolver meu antivírus. E muita gente pensa que vai economizar colocando um time para desenvolver os treinamentos, a metodologia. Aí tem um estudo que mostra custo valor hora, enfim. Dá muita coisa de 10 mil ROI por cento. Então, isso aí, às vezes a gente trabalha para falar de ROI. Mas em segurança é mostrar o risco, né, em probabilidade de acontecer. Então, é mais ou menos que eu tento demonstrar. E ele vê nos pares dele acontecendo, ele faz. E faz de verdade. Porque se você tem um carro e o seu carro não foi roubado ainda, mas você ficar sabendo que no Vini está roubando o mundo, você vai fazer o seguro do carro.
tá? Então é assim que a gente aprende. E claro, se a gente for roubado, aí pior ainda, né? Então muitos casos também chegam até a gente depois de sofrer um ataque, e quase todos os ataques acontecem por falha humana. Tá? E Vinícius, você ter uma plataforma dessa, por exemplo, da Hacker Rangers, te ajudaria numa questão do seguro cibernético, se caso alguma coisa aconteça? Sim. É que assim, se for só para compliance, que a gente não gosta, que para no nível 2, você pode tentar enganar de diversas formas, tá? Então já sabe disso, tá enjoado de saber. E eu não gosto quando contratam, por exemplo, o nosso serviço de palestra. Só o serviço de palestra. Fala, pô, cara, mas e o cara que não participou da sua palestra? E o cara que vai entrar daqui 2 semanas? Entendeu? E é 1h30 só e acabou. Você não vai medir nada. Então, se é uma ação que a palestra soma uma coisa consistente, aí beleza, tá? Então, com o Hacker Range é uma coisa, é igual um hábito de você ter que correr todo dia. Tá? Indo para academia todo dia. Então, o usuário tem que demonstrar essa constância ao longo do tempo e de forma coletiva. Tá? Essa é a grande magia. Então, você vai ter por mês quantos riscos de segurança foram achados, quantos colegas, quantas mudanças de atitudes teve, e você vai vendo isso acontecer. Tá? Então, isso para os consultores, está por um número de 250, mas hoje já são mais de 600 empresas. Tá? Sim, já. Os auditores amam quando chega a ver Hacker Range, que eles sabem, cara, aqui tem mais do que qualquer outra empresa, que essa metodologia nossa de report é única nossa, tá? E só a gamificação dá isso. Quem trabalha com segurança do trabalho sabe o que eu estou falando. Eles têm um puta incentivo para o pessoal reportar falhas, né, no ambiente de segurança de trabalho. Não usar capacete, ninguém reporta, é zero. Tá? Porque tem um caráter meio de dedo duro, sabe? A gamificação tem essa leveza, não tem, pelo contrário, é um ajudando o outro. E você vê o risco real, sabe? Porque você ficava cego antes. E a gente, quando chega lá para falar de baseline, você, mas como que eu vou saber se eu melhorei? Fala assim, cara, você não tem nem baseline. Tá? Você tem 0. Então, se tiver 3, você já melhorou. Porque se você identificar 3 riscos, você identificar esses 3 riscos com o risco humano, né, que é o human firewall que a gente fala, você já ganhou, já pagou a conta. Tá? E a maioria fica viciada em quem completou o curso ou não. Fala, gente, ignora isso. Tá? Se você colocou 100 pessoas para fazer um programa de conscientização, 20% engajou e mudou o comportamento e reportou, que legal. Só que, e os 80%? Vamos trabalhar, mas o restante, você tinha 100% que completava, só que não tinha dado que mudou o comportamento. Tá? Então, com a metodologia da Hacker Range, com gamificação, a gente dá esses números. Tá? E depois eu vou falar o tamanho do sucesso disso, depois a gente vai falar de Las Vegas e da Suns. Eu quero falar sobre isso. Então, deixa eu entregar para vocês, antes que eu esqueça, é um pequeno souvenir. Olha só, legal. É um bonezinho da Hacker Range pro Gabriel. Um bonezinho da Hacker Range. Vou deixar aqui na frente. E o livro aqui para vocês, eu tive o prazer da Juliana Dadil ser prefacista. Juliana Dadil também é uma sumidade na área de awareness. Ela veio aqui. Veio aqui, Juliana? Veio. Ela trabalhou muito tempo no Itaú e hoje agora está no Santander. O Denis, que também dá um CISO muito diferente, que ele usa a força da comunidade para se fortalecer. E a Samantha Oliveira, que é a DPO do Mercado Livre. E o Mercado Livre, pelo tamanho dele, ele é o maior cases de LGPD, né? Pelo tamanho de usuários dele. Então, aqui muito um pouquinho, bom. E eu fico muito feliz de entregar já com o selo de best-seller. Olha só que legal, pessoal aqui na câmera. A gente vai deixar o livro aqui aqui na mesa, porque no final eu vou... Nós vamos querer um autógrafo seu. Então, a gente vai deixar ele... Beleza. A gente vai deixar ele aqui no final do episódio, aí nos bastidores a gente continua. Você falou de grandes cases, Mercado Livre, etc. Um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje em segurança e tal é gestão de third party, né? Terceiros e identidades, né? Principalmente parte de identidade, IAM. Eu queria que você falasse algum case desse tipo ou de uma empresa onde o fornecedor acabou contratando vocês também, alguma coisa desse tipo. Na verdade, eu gosto de falar até 3, né? Qualquer usuário pode prejudicar a empresa. Um deles é o cliente. Vou falar de bancos, né? De seguradoras. Tem alguns clientes nossos que, se o cliente toma um golpe, usando a plataforma dele, ele reclama para a plataforma. Então, um banco, se uma pessoa fez uma transação errada ou pagou um boleto, ele vai lá reclamar com o banco, porque o usuário não estava conscientizado e muitas vezes o banco ainda ele volta esse dinheiro. Tá? Então, cliente final também deveria
ser conscientizado. E hoje tem alguma coisa do Bacen, a Ju que me falou isso, se eu não me engano, não lembro quem foi, que estava meio que também colocando para os bancos ter responsabilidade de educar seus clientes, tem algumas iniciativas. A gente tem algumas ideias meio loucas conversando com esses bancos, usando gamificação, mas sim, e os third parties que operam os sistemas, muita gente fala assim, isso daqui eu exijo dele, né, fazer, só me mostrar o relatório e eu faço com a minha metodologia. Só que, cara, às vezes, se ele faz isso, ele só quer compliance. Que às vezes o third party não sabe se aquilo está efetivo ou não. Então, eu sou adepto, sim, de você assumir para você os seus controles. Cara, às vezes o cara ele está mais na empresa do que na outra empresa dele. Então, você deveria fazer parte do meu ecossistema de risco humano. Então, hoje é um grande risco, porque, tá, Gabriel, né, os terceiros, justamente porque eles são, às vezes, uma grande parte da empresa e eles são vistos, né, como problema dos outros. E não, tá? Então, deveria passar pelas regras, pelos treinamentos e da mesmo rigor que é passado na sua empresa. Além dessa parte de terceiros, eu queria falar sobre um assunto que a gente, praticamente todo episódio está falando e não tem como não falar, que é a inteligência artificial. O que mudou, assim, na sua experiência, atendendo os clientes? O que mudou agora na IA, que todo mundo compartilha documento na IA então, e tal? Isso eu acho ficou... desculpa a minha opinião, mas eu odeio trend. Quando é trend, tá ficando burro. Isso é o menor risco das IAs. Porque quando surgiu isso, mas compartilha na IA, que a IA não geralmente é particular, né? Então o dado já não está no domínio da empresa. Gente, o WhatsApp, né? O WhatsApp é um mar de compartilhamento. Já tava. Então isso já existia há muito tempo. Mas para ladear onde mudou para a nossa área de awareness, que aí o bicho pegou, é capacitar quem já tinha, né, a sociopatia, o psicopata, enfim, para poder dar golpe, só que não tinha a parte técnica. Então, agora ele sabe escrever bem, ele sabe escrever em vários idiomas. Já mudou. Ele sabe até criar páginas... na minha palestra, eu crio páginas falsas de Black Friday e completa com prompts totalmente porcos de propósito. E fica bom. E com todas as técnicas para chamar de marketing, vocês veem, é coisa de louco, entendeu? E aí o cara publica essas páginas falsas, enfim. Então, agora ele converte de uma forma totalmente, né, sem conhecimento técnico para aplicar golpe para o mundo inteiro. E então, a sofisticação do golpe aumentou. E aí, às vezes, eu mando ele criar, eu não sou jurídico, me coloca umas cláusulas jurídicas aí para ameaçar, sabe, não sei o quê. Mas bonitinho, ó. Aí você fala, caramba, eu fico com medo desse texto agora da IA. Então, que a gente chama, tem até esse nome lá em inglês, né, que para falar em português, né, engenharia social impulsionada pela IA. Então, assim, o que impulsionou isso, né, desde os deepfake, né, o voice cloning, é coisa de louco, tá, gente? E aí gerou um perigo de saber ainda cada vez mais desconfiar. Mas, poxa, né, é chato desconfiar, né, porque nós, seres humanos, fomos educados e a nossa... está intrínseco na gente empatia, tá, Aldo? Se tirou a empatia da gente, a gente vira um bicho, vira qualquer outra coisa que não tá nem aí para os outros. Então, a empatia nos faz... Só que quando a gente ensina o usuário, a gente ensina a não ter empatia. Olha que porcaria. Porque se você está na rua e alguém te pede ajuda, do nada, vê uma situação, você ajuda. E a maioria dos golpes explora o quê? A empatia, entendeu? Então, você tem que desconfiar mais, sabe? E aí e cada vez mais a IA, os golpes, vocês podem ver, elas se passam por situações que exploram empatia. Desde criar um anúncio completamente, uma história, um enredo falso de uma criança doente com câncer para fazer uma doação. E aí você cai naquela, né? E então a IA, para aumentar o número de golpes, extraordinário. E os usuários, só para pegar a sua frase primeira, tá, Gabriel, para também não falar que não tem isso. Claro que tem isso também, mas assim, é que eu gosto de falar do Shadow IT, é educar o usuário, mas sobre Shadow IT, de como tem que usar suas coisas homologadas, que tipo elas podem compartilhar, blá, blá, blá. Que a IA só relembrou isso, gente. Caramba, tinha mais coisas e agora o usuário está usando mais. E então vamos ensinar o usuário a usar qualquer ferramenta que mande dado externo de uma forma dentro das nossas políticas, né?
Para fechar o bloco, eu queria que você falasse do FishOS, que a gente comentou agora há pouco, e desse evento da Sans, que você tinha comentado. Ah, legal. Só para fechar. Então, a da Sans, obrigado por lembrar. A Sans agora vai para o 11º ano. Ela é o maior evento global de risco humano de awareness do mundo. Como ela funciona? Como ela é uma entidade que ela coloca padrões e compartilha esses reportes com o mundo inteiro, então ela coloca agnóstica sobre isso, tanto é que o evento dela não tem patrocinadores, pelo menos não tinha, então todo esse tempo, e você submete um case para falar um pouquinho sobre uma coisa que você fez muito bem sobre na área de risco humano. E ano passado, que aconteceu em Chicago, foi o primeiro case brasileiro com o Flamengo, usando gamificação com Hacker Rangers. E esse ano foi aprovado 2 cases, foi a mercado Bitcoin e a Edgeform usando Hacker Rangers e gamificação. Então vai ser em Las Vegas de novo esse ano, do dia 27 ao dia 28. Quem quiser assistir online não tem custo nenhum, tá? Só tem custo o ingresso fisicamente. É junho? É agosto, dia agosto 27 de e 28 de 2026. agosto, tá? E aí para nós é uma grande alegria, porque só tem gringo lá, e aí a gente, né, então você vê que uma metodologia tá dando muito certo, inclusive vai ter outras palestras lá usando falando de gamification mesmo, e levando um jeitinho brasileiro, né, de a gente é especialista em tomar golpe, também é especialista a fazer o contra-golpe do golpe. E então é um grande orgulho pra gente Muito representar bom. o Brasil. Legal. Ano passado só tinha nós como Latinoamérica lá em Chicago, só nós. E esse ano, e eu até levei meu livro, que o livro também está em inglês, já foi também lá, ainda lá não é best-seller, mas já teve mais de 100 cópias. E tive o prazer de autografar bastante. Então é um prazer nosso levar essa técnica nossa. E falando mais sobre o Brasil, tem até as músicas famosas, né? Que a solução para o nosso povo vou dar, a solução é alugar o Brasil. Então, tudo a gente faz e vende, tudo que é bom a gente descontinua. E a gente tem esse orgulho do Brasil, né? A Hacker Rangers. Então, a gente foi uma empresa para espalhar para o mundo. A gente está presente na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. E a gente já pelo G2, que hoje é o maior software que avalia softwares B2B do mundo, nós temos a maior nota, é o High Performance, já 3 anos seguidos, em todos os outros concorrentes do mundo, que é mais de 120. Somos o único brasileiro a estar lá, em primeiro lugar despontando, com os melhores do mundo. E é um orgulho, e a gente não abre mão disso. A gente fala, cara, a gente vai até o fim. O produto brasileiro não é bom, né? Na verdade, é muito bom, só que desiste do caminho, tá? Para você ver, o brasileiro, quando faz bem feito, ele é o que mais faz bem feito. Porque para vencer no Brasil, como dizia o Ayrton Senna, quem quiser recuperar essa entrevista do Ayrton Senna, na época que estava o Ayrton Senna, o Fittipaldi, falou, cara, mas por que os brasileiros é tão bom na Fórmula 1 e é um negócio gringo, né? Falou, cara, que para nós é tão difícil, cara, tão difícil chegar aqui, então para a gente ter que se esforçar mais. E para eles, né, poxa, é mais do dia a dia. Então talvez por isso ele deu a explicação. E a gente conversando, né, Gabriel? Talvez é por isso, né? Para nós é tudo mais difícil, né? Tudo, desde pegar o investimento, desde as nossas leis anti-empreendedoras, burocráticas. Então, vocês que estão nos assistindo aí, que também né, tem a veia empreendedora, pensa assim, por mais que seja difícil, vai te fortalecer, né? Então, o barro só virou vaso porque ele foi forjado no fogo. Então, pense nisso, tá? Não desanime, porque não é fácil. Não estou falando que vai ser fácil, mas não seja um empecilho. E quando você vai lá para fora, fica mais difícil ainda, porque você disputa com empresas que têm dinheiro que não tem trabalho envolvido. Então, são, né, se eu não me engano, está na 5ª geração de pessoas que se deram. O que é uma pessoa que investe numa outra empresa? Uma pessoa que teve um negócio, foi bem sucedida, e agora o negócio dela é investir e ajudar as outras. E nos Estados Unidos está na 5ª geração. O Brasil está na 1ª geração. Tá? Então, a geração anterior que não teve essa oportunidade tá aqui no Brasil. Então, o Brasil é mais difícil. Então, para nós, por causa que puxei esse assunto da Sans, é um baita orgulho tá no palco mundial aí de risco humano e awareness do mundo. Tá? Muito bom. Aldo, pode você falar. Vinícius, eu fico com um sentimento. Eu vejo várias empresas, né, fazendo campanha de conscientização, infelizmente não na maturidade que a gente está conversando aqui, trazendo na mesa, né? Você não sente isso também, que, vamos dizer, eu não sei porquê, parece que não sei se o CISO, o gerente, o líder ali de segurança tem um certo receio
de fazer campanha, de Não, fazer algo ligado. É o despreparo. É uma área de segurança é nova nas empresas. A área de awareness é muito mais nova, entendeu? Na verdade, nem tem área, entendeu? A posição de Security Awareness Officer, né, que é uma pessoa dedicada a cuidar disso, nem tem, entendeu? Então, são pessoas despreparadas. Por isso que eu não culpo as pessoas. Mas a única coisa que assim, eu oriento, tá? Gente, vai estudar, entendeu? Vai estudar, vai ler. Se você pegar o livro Gamificação, gente, é um livro aqui teórico, tá? Chamado Teoria Prática. Então, não, sim, é estudar para poder criticar. Então, como que eu vou ser, né, poder criticar algo se eu não conheço? Então, tem muita gente, Aldo, que assumiu a posição, caiu de gaiato, entendeu? Como CISO, veio da área de infraestrutura e às vezes faz microgerenciamento, então também não tem a capacidade de pegar pessoas e também confiar nessas pessoas. Então, é um despreparo. Desenvolver também. É um despreparo, é uma área nova, tá? A área de cibersegurança é nova e a área de risco humano é muito mais nova, tá? No Brasil, a gente é um curso, a gente já tem 600 pessoas formadas. Quem quiser, tá, pessoal? É Security, vocês podem acessar Security Awareness Officer.com ou .com.br.com e engenharia social contra engenharia social.com. São 2 cursos para formação desses profissionais. Já tem mais 700 pessoas formadas, vocês podem acessar um preço super acessível, um curso ultra completo, mas a maioria vai para a área mais técnica. E aí tem menos gente preparada para implementar um programa de conscientização. Então, Aldo, às vezes eu tenho para explicar para um gestor que phishing não muda comportamento, entendeu? Ele tem só o tesão de fazer phishing e quando muito usuário não cai, o Gabriel, eles falam que a campanha não foi boa. Então, eles têm o tesão de cair. Que é o tesão do pentester, né? Ele tem que conseguir invadir. Então, o negócio dele é outro, tá? Ele tem a babinha do mal. Caraca, eu quero trollar o usuário, tá vendo? O usuário é burro, o usuário é ignorante. Então, sabe? Então, é um trabalho de construção, de longo prazo. Só que assim, a gente ganhou essa força da Google. Eu amo citar a Google, porque, pelo menos é um parceiro de peso. Pesquisas, não tem nenhuma pesquisa que vá contra isso que eu estou falando. Nenhuma, pelo contrário. As únicas que existem, que são grandes, são só a favor disso. Gamificação não tem nenhum estudo que perde. E é isso que eu tento mostrar para eles, tá? Fala aí. Ô, Vinícius, são muitas perguntas. A gente então, a gente tá... O tema é muito bom, cara. E é que nem a gente conversou, né? Tem muita coisa nova. Por exemplo, para o pessoal que está querendo entrar na área de cibersegurança ou que já está na área de cibersegurança, quiser estudar um pouco mais e se especializar, qual é a dica do Vinícius? Estudar o quê? Por quê? O financeiro da sua empresa não precisa ser complicado. Você pode ter operação e gestão financeira por assinatura. Com a Inspira Capital, sua empresa ganha automação, gestão estratégica e mais clareza para crescer com segurança. Inspira Capital, o financeiro do seu negócio no modo automático. Empresas travam quando o crescimento vem sem alinhamento. A Síntese Global atua destravando a escala de negócios por meio de clareza estratégica, alinhamento operacional e execução inteligente. Síntese, transformando complexidade em crescimento sustentável. A QD7 Cybersecurity entrega soluções avançadas em cibersegurança, infraestrutura e proteção de dados para empresas que não podem parar. QD7 Cybersecurity, na era pós-quantum. Sua empresa precisa de presença, estratégia e resultado? A Kind é uma agência full service que une branding, conteúdo, tráfego pago e marketing digital para transformar a atenção em crescimento real. Kind, criatividade com performance para marcas que querem escalar. Para entrar nessa área e ser dessa célula, ser especializada em conscientização. É tão nova a área de cibersegurança que até a gente recebeu os alunos da PUC de Campinas, que é o segundo curso no Brasil, bacharelado em segurança cibernética, tá? É o nome desse curso. O curso, primeiro, como que chama o curso? É bacharelado em segurança cibernética. Em segurança cibernética. E aí o primeiro foi da PUC, se não me engano, Rio Grande do Sul, e ia ser da PUC de Campinas. E estava no segundo, terceiro, agora deve estar no terceiro ano. Você vê que é uma coisa nova, tá? A área de cibersegurança. Tem muitos cursos técnicos, né? Mas esse é o segundo bacharelado. Como é que é? É bem específica para... Sim. Aí tem bastante programação também, claro, como tem que ter, mas é já um curso voltado para se formar, né? Eu tenho interesse. Eu vim da área acadêmica, eu amo a área acadêmica.
Eu tenho até artigos publicados em papers de revistas super importantes. Na minha época eu estudava bioinformática na Unesp de Rio Claro. E a minha crítica hoje é a superficialidade em tudo. Então, quero fazer o mais rápido. Para ser de TI, eu não preciso estudar a base. Então, a dica é, primeiro, faça uma boa graduação. Aproveite a sua graduação, tá? O que é aproveitar? Não adianta fazer e pegar o diploma, pelo contrário, a graduação faz da minha vida que eu mais aprendi de forma profunda, e aí só você fazendo isso, você pode criar, desenvolver algo grandioso. E feito isso, nunca pare de estudar, tá? E tenha tesão porque você goste de fazer. Então, nunca escolha por dinheiro, porque gosta mais, porque dá mais glamour. Estuda porque, né, escolha algo que é o seu ponto forte, que você faça bem de forma natural, tá? E aí você, poxa, cara, eu me identifico com programação, né? Eu gosto mais de ser gestor, eu gosto mais de área humana, mas não vai pelo glamour. Então, a primeira coisa é fazer uma boa base, uma boa graduação. Aí, no meio ali, eu não sabia que eu ia ser de cibersegurança. A única coisa que eu sabia é que eu sou empreendedor desde os 7 anos de idade. E aí, o produto foi me apresentando, a área se apresentando para mim, tá? Eu queria que você entrasse mais em detalhes sobre isso que você falou agora, porque você já comentou que veio da área acadêmica. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Eu sei que você já falou em outras mídias sobre, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história resumida. Né, na nutshell, em poucas palavras, desde os 7 anos eu empreendo brincando, mas ganhando dinheiro. Aí com 10 anos ficou um pouquinho mais sério. Aí eu tinha, com 7 anos, no armário da minha casa, eu vendia coisas para amigos do meu pai e família. Coisas que eu comprava no Mapping. Material de estojo, régua, sulfite. Não é da minha época, é Você Mapping. nunca Mas eu sei o que é o Mapping. O Mapping já faliu. Ele junto com a Cara, Mesa. era uma alegria aí, o Mapping. Enfim, e aí só que para criança, por isso que eu incentivo muito, minhas sobrinhas hoje têm mais essas idades, vou incentivar meu filho a brincar de coisas que a gente vai levar talvez para a vida inteira. Aí com 10 anos fui vender pipa, aí já tudo estruturado, sempre eu gostei de estruturar, com cartão de visita, tal, aí tinha fábrica, tinha vendedor. Olha só. E 11 anos que eu peguei meu primeiro computador e vi que não tinha cartão de visita no mercado de forma colorida, com logotipo e menores quantidades. Aí eu fiz bastante negócio. Aí comecei também a fazer sites, aí eu fiz 7 cursos na People Computação. People ainda existe, né? Não sei, acho que não. Aí eu fiz web design, minha primeira linguagem de programação foi JavaScript. É tipo SOS computadores, né? Microlins? Isso, mesma pegada? Isso aí. Aí tem lá uns 10 certificados. Aí aprendi até ferramentado, que nem sei se existe hoje, mas Front Page, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop mesmo. Enfim, HTML, CSS, tudo aprendi nessa fase. E aí onde eu criei vários sites. A minha empresa chamava Artlogo, tá? E aí eu sempre sabia que eu ia ser empreendedor, tá? Só que eu já sabia que ser na área usando o computador, isso eu sabia. E aí eu fiz a graduação, também me formei sem uma reprovação, uma média super alta para tentar ganhar bolsa da FAPESP. Só que a minha universidade não tinha pós-graduação na época e a força da universidade junto brigava com a USP, com a Unicamp, não me deram a bolsa, me frustrou muito isso, me marcou muito esse não. Então, os nãos da sua vida são os nãos que mais pode te derrubar ou fazer você crescer, tá? Então, esse não eu lembro certinho e a lição que eu aprendi nele foi o seguinte, a gente vai receber muitos nãos na nossa vida. Tem alguns que a gente pode fazer algo, tem outros que a gente só tem que continuar em frente. E não ficar remoendo, é culpa. Eu, na época, com 19, 20 anos, eu falei, o universo é injusto, o Brasil, isso, ok, blá, blá, blá. Que realmente foi uma injustiça, mas não posso fazer nada. Quem me ensinou isso foi meu orientador, Carlos Fischer, que para mim é um segundo pai em ensinamentos de vida. E a gente às vezes tem essa mania, né, de ficar, ó céus, ó vida. E eu falei, cara, então, esse não, né, não posso fazer nada. E aí saí da graduação, fui para a IBM como estagiário. Da IBM fiquei 2 anos, fui para Brasília, tudo na área de banco de dados. De Brasília, passei como consultor Banco do Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social, Sicob. E de lá, já abri empresa com 26 anos, aí eu voltei para o Brasil. Tudo, antes de abrir, ficava em cafés, lendo livros e livros de empreendedorismo, fiz todos quanto é curso no Sebrae, até depois, em 2012, fiz o Empretec. Então, assim, tudo que vocês forem fazer, né, estudem para poder aplicar, né? Então, não seja superficial. Para escrever esse livro, ele tem aqui 15 anos de história. Então, não é um livro que, eu vou escrever porque é sobre coisa que eu não vivi.
Tá? Até o segundo meu livro eu quero escrever um pouquinho da história minha de empreendedor para falar um pouco de empreendedorismo. Isso é bem legal. E então, assim, para você entender de algo, gente, não vai 1 ano, não vai 2 anos, não vai 3, ele vai muito, né? Na minha época, então, para computação desde os 11 anos. E cada vez aprendendo mais e aprendo, né, todo dia. Você tinha quantos anos quando abri a empresa? 26 anos. A Hacker Rangers com 26? A Hacker vai fazer esse ano 15 anos CNPJ. Desde o começo... Revelei minha idade aqui. Né? Já era um produto desde o começo? Não. Surgiu até o produto, olha que legal. Sempre sabia que a gente ia ter o nosso produto. Só que eu nem sabia o que seria. Mas falei, gente, ele vai surgir. Então, nós éramos empresa de banco de dados e a gente fazia a segurança do banco de dados. Aí começou a segregar... começou a vertente de DBA não cuidar mais da segurança. Então, a gente começou a cuidar da segurança do banco de dados. Aí, nisso, a gente começou a ir para segurança, até eu ver esse nicho, tá? Da área de people. Isso em 2016. E a gente começou a desenvolver. Parou de fazer serviço, P&D, né? Pesquisa de desenvolvimento. Então, vai grana, tempo. E aí, cheque especial, empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3, bootstrapping. E juros de 3%, 4% ao mês, ao ano, faz a conta, juros sobre juros, mais de 60%, 70%. E aí a empresa, em 2019, o produto estava já tinha 6 clientes, então já tinha, né, já tinha um bom motivo para dar certo, só que faltava grana para catapultar marketing comercial e, né, claro, amadurecer o produto. E estava com 4 colaboradores, para você ter uma noção, 2019. Então, assim, foi a época que foi, né? E quem ficou até hoje foram aqueles funcionários que falaram, cara, vamos para a guerra, né? Então, tiver que reduzir salário. Nunca a gente demitiu ninguém na história, nunca vou demitir porque não tem dinheiro, tá? A gente só demite por desempenho, tá? A gente é bem claro nisso. E a rotatividade nessa, depois eu vou falar para vocês, a nossa rotatividade é 0. Então, rotatividade, para vocês terem nos últimos 3, 4 anos, não saiu uma empresa de 50 funcionários na Hacker Rangers. O clima nosso é de gamificação, de cultura positiva, então de transparência. E nessa época das vacas amargas, para você ver, a gente não quis demitir ninguém. Só que a gente falou, cara, não dá para pagar a conta. Você quer ficar, vai reduzir o salário. Primeiro, o meu foi o primeiro a ser reduzido, claro. E claro, deixa aberto para todo mundo. E quem ficou, viu a virada. Então, a outra dica. Os grandes momentos, eles vêm quando você menos espera. Quem já leu Paulo Coelho, o Alquimista, tá? Sabe o que eu estou falando. Então, às vezes, está ali para você pegar o ouro, não desista, tá? E muita gente desiste faltando centímetros para chegar no ouro. Então, eu e essas 3 pessoas que ficaram estão conosco até hoje. E é gostoso, tá? Até a gente tem uma roupa que tem várias badges. Aí tem uma das badges que cola, igual, né, insígnias mesmo. Sim. Primeiro você tem que ter 5 anos de empresa para ganhá-la, né, a jaqueta, e cada badge é uma conquista. Aí uma delas é cair numa torre e segurando a torre. Se você passou por um grande desafio e ainda assim continuou, tá? E hoje em dia ninguém quer pegar um desafio, né? A hora que vê o primeiro negócio, cara, desisto. Então, assim, é uma história que eu gosto de contar, porque quase deu ruim, mas nunca ia dar ruim. Eu falo pra minha mulher, falou assim, se precisar, moro no albergue, a gente mora, mas vai dar certo, entendeu? Mas chegou ali perto. Quem vê hoje acha que sempre foi lindo, né? Isso em 2019, né? A gente não tá falando de 2007 anos atrás. Né? Você acha que o maior desafio hoje é essa expansão internacional? Então, aí quando você chega num platô, você fala assim, poxa, tá dando tudo certo, tá voando, né? E agora? Aí você vai pro internacional. E o legal é você fica humilde de novo, começa do zero. Ninguém te conhece lá fora, tem que conquistar. O G2 mesmo a gente foi aprender quando a gente foi fazer um tour na Google, Microsoft, Netflix, a gente fez um puta tourzão lá em Stanford. E a gente foi aprendendo várias coisas da cultura que a gente precisava para escalar lá nos Estados Unidos. Então a gente, não, tem que ter sede aqui, tem que ficar vindo para cá, tem que frequentar, patrocinar os eventos aqui. O G2 a gente descobriu lá. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do peso desse G2, gente, que é tão difícil que a gente conseguiu. A Wiz, para quem não conhece a Wiz, WIZ, foi comprada pela Google. Você sabe por quanto? Bilhões, né? 184 bilhões. Eu não consigo nem, numa sala com notas de 100, o que é isso. E, enfim, se vocês entrarem no site agora deles, eles ficam exibindo com orgulho uma nota 4.7 com 750 avaliações.
Nós temos 860 avaliações com 4.9. E ali é o usuário que usa a solução que pode avaliar só. Não tem como, se vocês não são usuários HackerRange, avaliar. Ali não tem mentira, não tem consultor, Gartner, não tem ninguém ali para avaliar. É o usuário se gosta ou não gosta. E o usuário se gosta ou ele fala bem ou fala muito mal, né, Gabriel? Então, assim, para conseguir isso não foi fácil atingir esse selo nosso. Então, assim, esse grande desafio ainda está no começo, tem muito chão para lenha para queimar, mas cada ano está um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E o foco sempre foi B2B, né? Nunca, às vezes, fizeram algo B2C. Vai ter uma surpresinha esse ano que vai ter uma coisinha B2. Legal. Então vamos Depois ver. você conta pra gente. Deixar aí no off. E tem que tudo esperar ter a maturidade do mercado. Então, para quem não conhece, este ano foi, na verdade, agosto do ano passado, o e-Cyber entrou em vigor para valer. Para quem não conhece o e-Cyber, digita aí no Google, mas é a estratégia da cibersegurança nacional, que é dividida em 4 eixos. E o eixo número 1 é totalmente falando sobre conscientização e colocando nas escolas de todos os níveis. Tá? Então, é para ter educação que nos Estados Unidos já tem algo muito mais maduro, com o K-12, que é o que deve ser ensinado para crianças dos 5 aos 17 anos. E o ECA Digital também agora forçando um pouquinho essa parte mais de educação, tá? com as crianças. Então, isso tem toda, basicamente, a cidadania, que é o letramento digital, o letramento midiático. O brasileiro, a maioria não sabe o que é, que um e-mail pode ser falso ou não, que uma ligação pode ser falsa ou não. Então, assim, eles não têm assim, o perigo de usar um carregador USB público, o perigo de se conectar numa rede do café, e o que tem que fazer, o que é um cofre de senhas, o que é um MFA, o que é uma VPN. Então, esse letramento digital, tá? Com cada vez mais tecnologia, Aldo e Gabriel, é necessário. Tá? Quanto mais tecnologia, mais risco. Tá? E ponto final. Então, assim, o pessoal fala, vai ter um dia que não vai precisar de educação digital. Não, só vai precisar mais, porque não tem como. Põe inteligência artificial, mais letramento digital. Então, assim, por isso que vai ter, essa hora tá chegando com um produto nosso bacana, que eu não posso divulgar ainda, mas aí vai para educar o cidadão brasileiro mesmo. Muito legal. Ô, Vinícius, é a história do tabuleiro? Da onde saiu? Boa pergunta. O tabuleiro, é mais... O tabuleiro, ele resume o que é gamificação, gente. O tabuleiro é uma magia. Você falou de CTF para recrutamento. Eu estava num evento com o tabuleiro nosso, veio um rapaz, sabia que a gente usa tabuleiro para dinâmica de grupo, para recrutamento? Eu falei, é mesmo? Por quê? Não para quem ganha e perde ali, cara, porque numa dinâmica muito quadrada, o cara tá ali preso. No tabuleiro as pessoas se soltam. Se você vê os vídeos nossos, né, de quem tá jogando tabuleiro, tá todo mundo sendo ele mesmo, descontraído, entendeu? E aí ele consegue ler a pessoa, tá? Como que ela é de verdade. Numa entrevista de emprego, o que o entrevistador mais quer é entender quem é a pessoa de verdade. E, geralmente, ela não consegue ler isso, que ele também tá tenso, às vezes, o candidato se prejudica, ou ele sabe enganar bem. Então, o tabuleiro tem essa magia. E falando da ideia, foi assim, cara... vamos colocar isso para fazer uma ação física, todo mundo digital, e a gente criou, baseado num conceito global, então ele joga de 2 a 6 jogadores, só que a gente quis colocar um elemento muito especial, Aldo, que é você mudar o hábito também, e não só conhecimento. Então tem umas casas de desafios, para você progredir, por exemplo, você cai, prove que você tem um OTP de gerador de código no seu celular, Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Se você mostra, pula. Se você não mostra, a carta já fala para você como fazer. Então você já sai com hábitos mais seguros. Tá? Isso é só um exemplo da carta desafio. E tem várias outras dinâmicas ali. Mas para que todo mundo aqui estiver assistindo que tem um tabuleiro Hacker Rangers, sabe o quanto é divertido e especial. A gente não abre mão de uma coisa de colecionador de tabuleiro, de qualidade de peça a peça. Para quem conhece o nosso jogo de tabuleiro, a gente nunca abriu mão de fazer os nossos, que a gente chama de peões no jogo, né? Mas os nossos Rangers nas nossas impressoras 3Ds. Só para vocês terem ideia de quantos já foram impressos, sendo que demora de 2 a 4 horas cada peão, já foram impressos mais de 10 mil peões, tá? Olha, 10 mil, soma em hora isso daí. Tudo feito na Hacker Rangers. Então, assim, mas por que não faz igual os peãozinhos do Banco Imobiliário? Cara,
Colecionador de jogo, a caixa, se você olhar a caixa nossa, pegar o tabuleiro, pesa não sei quantos quilos. Então a gente não abre mão. Quem quiser adquirir, tá no site hackerrange.store e vale muito a pena pelo aprendizado, diversão e aplica. E vocês entendem o que é gamificação. É isso, aprender se divertindo, brincando no contexto lúdico, tá? Muito bom. Vinícius, a gente tá acabando o episódio, né, Aldo? A gente tá acabando. E a gente sempre tem uma última pergunta que a gente faz pros convidados. Só que hoje eu quero mudar um pouco a pergunta. A gente sempre pergunta pro pessoal pra dar uma mensagem. Pra quem tá começando na área, o Aldo fez essa pergunta. Eu queria que você falasse de novo pra quem quer começar a empreender na área de cibersegurança, ao invés de começar na área como funcionário. Queria que você fizesse uma mensagem para a câmera ali. Recado final. Olha que legal que o Gabriel trouxe. Não tem receita de bolo, tá? Mas a única coisa universal que existe é o estudo. Não tem aquela velha frase do Gandhi, tá? É viva. Complete a frase. Lembra do Gandhi? Eu lembro, mas não lembro da frase. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se nunca se fosse morrer. Então, se você é jovem, tá? Primeiro estude muito empreendedorismo, tá? Então, leia. A literatura aí tá vasta e cheia. Deixa umas referências pra gente. É um livro que marcou a minha vida para dar coragem, tá? De fazer algo grande, que eu amo esse autor, que depois ele desencadeou vários outros livros, que é o Napoleão Hill, que é Quem Vende Enriquece, Quem Pensa Enriquece. Teve vários desdobramentos. Mas aí tem os livros técnicos e o Sebrae tá aí para apoiar com cursos gratuitos para vocês. Eu fiz desde os meus 11 anos curso, tá? Então, assim, não tem idade. Então, para você que tá mais jovem, começando, muita diferença. Lembra que você disse, Aldo, e os CIS, os gerentes, são pessoas que também estão ali despreparadas. Deveria ter mais preparo. Puxando a orelha aqui, não falando de política para os nossos políticos, deveria ter um preparo para assumir como prefeito, como vereador. Então, como empreendedor, a mesma coisa, tá? Então, faz a diferença, mas, claro, não adianta teoria sem prática, né? Essas brincadeiras minhas desde os 7 anos me ajudou a colocar em prática. Eu era vendedor de porta em porta, Gabriel. Eu vendia para vender o cartão de visita. Pois não, tem cartão de visita. Então, assim, aprendeu algo, coloca em prática. Aprendeu algo, coloca em prática. E arrisque, gente, tá? Arrisque, tá? Então, uma frase que é meio polêmica, eu vou falar agora sobre arriscar, mas quem arrisca mais, tá? Quem arrisca pouco vai sempre trabalhar para alguém que arrisca mais, tá? Então, tem que arriscar, tá? Tem que colocar o seu na reta, tem que ir para cima e tem que ter coragem. Então, esse livro que eu gostei de citar, porque às vezes falta para alguém que tem o preparo, tem o conhecimento, é arriscar e colocar em prática. E é isso, gente. Não pensem em empreender ainda em cibersegurança, tá? Vai vir de forma natural. A cibersegurança apareceu na minha vida dentro do contexto de TI. O Mark Zuckerberg não pensou em ser um empreendedor de rede social, tá? A Google não pensou. Apareceu o tema, ele aproveitou e abraçou. Então, se você apanhar por TI como eu sou, a cibersegurança foi um desmembramento para mim. Então, essa aí é uma pequena conselho. Não gosto de ficar dando conselho, né? Que o mundo aí todo mundo quer dar conselho. Mas é um pouquinho do que eu vivi, aprendi, o que eu vejo em outras pessoas que deram sucesso. Estudar e pôr na mão na massa e arriscar. Essas 3 coisinhas. É isso, pessoal. Então, muito obrigado, Vinícius, por aceitar nosso convite, pelo episódio maravilhoso. E a audiência também por ter acompanhado esse Cybercast. YouTube é Cybercast BR. E Aldo, pode encerrar o episódio. Eu acho que foi um belíssimo episódio. Com certeza o Vinícius vai voltar aqui. A gente vai marcar um novo momento para explorar um pouco mais. E é isso, pessoal. Fica o recado para vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.